Muito boa tarde. Damos início ao debate entre os candidatos à eleição autárquica intercalares do próximo domingo em São João da Madeira, diretamente dos espaços da cultura da cidade. Até às 20h30 vamos perceber a análise dos candidatos ao momento político que culminou nestas eleições, estando atentos às suas propostas de futuro no que diz respeito ao desenvolvimento do município. Presentes neste debate os candidatos Luís Ferreira, do Partido Socialista, Jorge Lima, São João da Madeira sempre, José Pereira, do Partido Nacional Renovadores, Eva Braga, do Bloco de Esquerda, Jorge Cortês, PCP-PEV-CDU, Coligação Democrática Unitária, Ricardo Figueiredo, PPD-PSD, CDS-PP, Coligação Maioria por São João da Madeira. Agradeço a todos terem, aceito o convite para participar neste debate. Vamos então iniciar este debate que terá 3 questões. Cada candidato terá intervenções de 5 minutos para cada questão, não acumulando esse tempo com questões subsequentes. Vamos então iniciar o debate com a análise do atual momento político da autarquia, em relação a este momento especial com esta eleição autárquica intercalares. Eu começaria pelo candidato José Pereira. Como é que chegamos aqui? Qual é a análise que faz deste momento especial na autarquia? Olha, nós somos um partido novo, cresceu muito nas últimas eleições legislativas em São João da Madeira. Alcançamos o dobro dos votos em relação a 2011. Seguindo essa oportunidade e havendo pessoas disponíveis para se candidatar aqui na zona, resolvemos avançar. É um partido diferente dos outros, que quer lutar contra as burocracias autárquicas, contra o clientelismo que está na gestão autárquica e que pretende devolver a cidade aos são-joanenses. Doutor Jorge Lima, qual é o diagnóstico que faz deste momento, que é um momento, especial no município de São João da Madeira? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade à Rádio e TV Informédia. Nós estamos presentes nestas eleições com o propósito habitual e que é o que a legislação do país determina para os movimentos independentes, conseguindo um conjunto de cidadãos sem filiação partidária e com um projeto específico e completamente dedicado aos cidadãos da cidade e apenas e só com esse objetivo. Não temos mais nenhum objetivo que nos preocupe. As propostas são concretas, são muito claras, são definitivas porque estão completamente por opção própria, estão completamente esclarecidas de uma forma resumida em documentos públicos e que são inalienáveis e não são contestáveis. Sabemos que se vão prolongar no tempo e, por conseguinte, assumimos isso integralmente. Chegamos aqui, com certeza que chegamos aqui, somos completamente alheios a esta situação. Nós não temos nada a ver com demissões, renúncias, é-nos absolutamente estranho esse procedimento. Não nos vinculámos também a esse procedimento, deixámos-lo claro. Fizemos a respectiva, como anunciamos, fizemos a respectiva exposição ao Sr. Provedor de Justiça e ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque entendemos que não está previsto na lei que a renúncia ao mandato de outros membros dos órgãos autárquicos originem a perda do mandato que me foi dado pelo povo e, por conseguinte, que me foi dado pelo voto. Eu não renunciei ao meu mandato e, por conseguinte, não tenho que aceitar isso, nem nunca aceitarei. E acho que autarca nenhum e político nenhum cujo desempenho decorra do sufrágio direto e universal tem que aceitar que, por ação de outros, lhe seja retirado um mandato que lhe foi dado pelos cidadãos, que lhe foi dado pelos eleitores legitimamente. E, por conseguinte, nós somos completamente alheios a esta situação, não nos revemos nela. Sabemos que a Câmara, sabemos, e é de domínio público, que a Câmara tem um plano de atividades e um orçamento legitimamente aprovado, deliberado pela Assembleia Municipal desde janeiro de 2015. Chegou tardiamente à Assembleia Municipal, sem dúvida, foi tardiamente cumprido o Estatuto da Oposição e nós também somos alheios a isso porque não fomos convidados a participar executivamente no Executivo Municipal, perdoa-se a redundância, mas a verdade é que mesmo tardiamente foi aprovado pela Assembleia Municipal.
Do mesmo constam sensivelmente 70 projetos de intervenção na cidade. Aqueles que quiseram governar sozinhos a cidade, o que tinham é que os fazer. Se não os fizeram porque não sabiam, ou se não os fizeram porque não quiseram fazer, é um problema que é exclusivamente deles e que nós esperamos que a cidade seja capaz de julgar no próximo domingo. Assim, não percebemos como é que, havendo documentos estruturais completamente aprovados, completamente validados, com 70 projetos, não é com 10, nem com 20, nem com 30, é com sensivelmente 70 projetos cabimentados, atenção à lei dos compromissos, cabimentados todos eles, completamente cabimentados, completamente consignados em termos de rúbrica orçamental, conseguido completamente previstos no mesmo orçamento que foi votado no mesmo dia na Assembleia Municipal, e por conseguinte, se não souberam fazer, se não quiseram fazer, é um problema que só eles é que podem assumir e naturalmente a que nós somos completamente alheios e que esperamos que os sanjonenses no próximo domingo sufraguem devidamente e considerando essa incapacidade ou esse desconhecimento ou essa falta de sabedoria para executar esses 70 projetos, como se comprometeram, porque há aqui um facto que é um facto muito importante. Quem faz a proposta de plano de atividades e de orçamento à Câmara e depois à Assembleia Municipal é o Presidente da Câmara. E, por conseguinte, foi ele que assumiu, perante a Assembleia Municipal e perante a Câmara, em sede dos documentos fundamentais do Executivo Municipal, executar esses 70 projetos. Não soube fazê-lo, não foi capaz de fazê-lo, assume a responsabilidade por essa falta de sabedoria e por essa incapacidade. Meio minuto, Dr. Joselino. Por conseguinte, os cidadãos em si mesmo, obrigados a este episódio que paralisou a Câmara durante os últimos meses, naturalmente que não podiam fazer outra coisa que não fosse assumir a sua responsabilidade e fazer propostas concretas e candidatarem-se a esta mesma eleição autárquica. Ricardo Figueiredo, como é que chegamos a este impasse em São João da Madeira? Bom, antes de mais, cumprimentos a todos, em especial aos candidatos que comigo estão na mesa, às pessoas aqui presentes na sala e também aos ouvintes. É sabido que ganhámos as eleições em 2013, é também sabido que por 44 votos não tivemos maioria e que foi feita nos dias seguintes uma negociação com quem estava na oposição, no sentido de se conseguir aqui um compromisso, uma convergência que permitisse uma governação conjunta da Câmara Municipal. É sabido que essas negociações seguraram e são conhecidos os motivos, em parte, no caso concreto do PS, não foi possível chegar a uma negociação porque em cada uma das 3 reuniões o PS optou por solicitar cada vez mais e, portanto, foi-se afastando de algum ponto de convergência e isso impossibilitou, na minha perspectiva, que as negociações continuassem e, portanto, a partir daí a Câmara continuou a sua ação, sendo a Câmara constituída por 7 elementos, eu continuei a ser Presidente, naturalmente, tendo essa responsabilidade, mas a verdade é que a Câmara é constituída por 7 elementos. E desses 7, sempre tive 3 votos comigo, sendo que a oposição representava 4 votos. O que se verificou foi que, à medida que íamos apresentando projetos e que os 4 votos da oposição eram sistematicamente votos contra, daquilo que era importante, daquilo que era mais relevante para a cidade, se foi verificando que havia aqui uma estratégia realmente deliberada de não deixar fazer. Isso teve particular premência e um resultado particularmente nefasto no caso das piscinas municipais. Sabemos que o tema foi debatido ao longo de um ano, praticamente, até que houve um chumbo final. Nós entendemos na altura, concluímos que a oposição poderia ter ficado refém das suas próprias posições, que a oposição podia não ter conseguido recuar e que isso tivesse conduzido àquela tragédia que foi realmente o chumbo das piscinas pela oposição. E ficamos expectantes relativamente aos projetos que se seguiam, julgando que realmente a oposição iria ter uma abordagem diferente
nos projetos seguintes. Tal não se veio a verificar, houve algumas questões que foram sendo chumbadas, a ampliação dos cemitérios, por exemplo, até que resolvemos englobar num só pacote um conjunto de 22 projetos, qualquer um deles impossíveis de chumbar, qualquer um deles com um particular interesse para a população. Estou-me a referir, por exemplo, à recuperação de 4 edifícios de habitação social. Eu recordo que, enquanto maioria, pudemos aprovar, com os votos favoráveis da oposição, a recuperação de 7 edifícios, 7 de 11. Portanto, o que nós queríamos era recuperar mais 4. Outra coisa seria uma injustiça muito grande para com os cidadãos que vivem nesses 11 prédios. E, portanto, englobamos a recuperação de 4 prédios de habitação social, como englobamos um balneário vestiário para um clube de atletismo dos serviços sociais, que aliás tem uma componente social muito interessante, muito importante e relevante, para além dos resultados desportivos que obtém. E estavam muitos outros projetos, inclusivamente alguns que fazem parte daquilo que são as prerrogativas, nomeadamente do Partido Socialista, destes vereadores do Partido Socialista, que advogam uma melhoria da eficiência energética. Nós incluímos isso nos 22 projetos. Os desfibrilhadores estavam nos 22 projetos e estavam outras ações que têm a ver também com o desporto, substituição de relevados sintéticos, enfim, construção de um campo de futebol da Academia dos Campeões Sajonenses. E, portanto, eram 22 projetos... Como? Meio minuto para terminar. Eram 22 projetos impossíveis de chumbar, por isso é que foram aprovados um a um na Assembleia Municipal. E depois, apesar dessa aprovação da Assembleia Municipal, eles foram chumbados na Câmara Municipal e isso criou aqui algo intransponível e nós tivemos realmente de renunciar ao cargo, recandidatando-nos para conseguir executar esses projetos, porque claramente a oposição estava numa estratégia deliberada de bloqueio e nesta fase estamos aqui para tentar desbloquear a cidade e fazer com que a cidade avance. Encerrou o seu tempo. Jorge Cortês, como é que chegamos a este impasse no município? Está a ouvir? Está a funcionar? Boa noite a todos. Não está. Agora sim. Boa noite a todos. Eu penso que é uma pergunta de retórica. Porque é que chegamos aqui? Dá a impressão que estamos a discutir um assunto muito filosófico, quando de facto ele é bastante claro, bastante simples. Chegámos aqui porque havia 7 senhores que estavam na Câmara, pertenciam a um executivo que não se entenderam. E, portanto, antes vários meses de se dar o tal desenlace, pode ler-se em comunicados da CDU a dizer que isto vai dar nisto, vai dar na queda da Câmara. Portanto, 3 ou 4 meses há um comunicado da CDU que adivinha o que era fácil de adivinhar. Isto não é a primeira vez que acontece em São João da Madeira, nem a primeira vez que acontece no país. Portanto, chegámos aqui sem responsabilidade nossa, que não estávamos na Câmara, não nos podem atribuir essa irresponsabilidade. Chegámos aqui perdendo tempo, porque a cidade perdeu tempo ao longo destes anos. Chegámos aqui perdendo investimento, porque a cidade perdeu de fazer investimento ao longo destes últimos anos. Chegámos aqui perdendo fundos comunitários, porque a cidade perdeu possibilidades de ganhar fundos comunitários. Portanto, esta situação deve ser atribuída aos seus responsáveis, que a CDU não se inclui nenhuma responsabilidade nessa bagunça que foi criada. E o que temos a desejar é que as coisas melhorem para bem de São João da Madeira e, nesse sentido, nós estamos perfeitamente motivados a contribuir, como sempre estivemos na Assembleia Municipal, a contribuir para que houvesse entendimentos, votando a favor de um lado quando assim foi, votando num presidente do Partido Socialista quando ele entendíamos que ele era o melhor, votando em propostas do PSD quando entendíamos que elas eram melhor,
tendo iniciativas próprias nossas, quando entendíamos que era melhor. Entendemos nós, contudo, que se estivéssemos na Câmara, teríamos tido um contributo positivo para que houvesse melhor entendimento, para que não houvesse radicalismos táticos e, sobretudo, para que os interesses da nossa cidade fossem, de facto, postos à frente desses interesses particulares ou partidários. A guerrilha que assistimos nos últimos tempos não nos prestigia. A guerrilha que nós vimos instalada na cidade, para além das feridas que criou e dos prejuízos que causou, que são irrecuperáveis. São irrecuperáveis. Ninguém nos vai agora recuperar e vai dizer: São João da Madeira, vocês andaram a brincar e como andaram a brincar, vamos ter aqui uma compensação para o que vocês perderam. São irrecuperáveis. E, portanto, durante estes 2 anos e qualquer coisa, de facto, a cidade esteve a perder e, na nossa parte, com 2 elementos na Assembleia Municipal, sempre tentamos optar e chamar a atenção para as boas soluções. A Câmara Municipal várias vezes não respeitou deliberações da Assembleia Municipal, algumas eram obrigatórias, outras não eram, mas o que é um princípio republicano é que o órgão executivo respeite as deliberações do órgão deliberativo. Isto também é uma pena que não tenha acontecido várias vezes. Meio minuto. Portanto, o que nós temos a dizer é que estamos dispostos a contribuir para uma solução melhor para a cidade, pondo de lado preconceitos, pondo de lado radicalismos e, portanto, usando a moderação e o bom senso. Eva Braga, a mesma questão. Boa noite. Boa noite a todos. O Bloco de Esquerda não esteve na Câmara e a leitura que fazemos da atual situação é que os sanjonenses não merecem aquilo por que estão a passar. Votaram há 2 anos, votaram nos partidos que escolheram, votaram em consciência, escolheram aquilo que acharam que era melhor para a cidade. Não houve maioria absoluta, mas não tem que haver maioria absoluta para se governar em democracia. É assim que se vive em democracia. E estas eleições intercalares não fazem sentido nenhum, são uma desculpa esfarrapada da Câmara Municipal que não se deveria ter demitido. Por isso, o Bloco de Esquerda achou importante fazer-se representar nestas eleições para apresentar as suas propostas para a cidade, que a cidade foi posta de lado, a Câmara virou as costas à cidade de São João da Madeira, nós temos vários problemas por resolver e não era preciso uma maioria absoluta para resolvê-los. A nossa leitura é de total desleixo da Câmara Municipal e de um virar de costas insensível, amargo e que causou danos a São João da Madeira. Nós temos uma praça deserta, temos vários equipamentos ao abandono, temos outros do qual não tiramos partido, temos uma Casa da Criatividade sem um diretor artístico, temos uma Academia de Música que vive uma situação de dificuldade financeira em que a Câmara não tem dado atenção. Temos uma Biblioteca Municipal com mais de 50 anos e que é o equipamento mais desprezado de São João da Madeira. Enfim, um rol de acontecimentos e as pessoas, e também as pessoas, e para isso é para elas que nós falamos essencialmente, para as pessoas mais desfavorecidas, para as pessoas que vivem em situações de desemprego, que não têm habitação, que estão de alguma forma postas de lado nesta sociedade, e para essas pessoas a Câmara Municipal não teve uma palavra. É para essas pessoas que o Bloco de Esquerda se apresenta a estas eleições, com um programa forte, com respostas essencialmente sociais
e é para elas que nós nos apresentamos nestas eleições. Luís Ferreira, para finalizarmos esta ronda, enfim, a análise deste momento político da autarquia. Bom, antes de mais, muito boa noite a todos. Uma questão prévia, no fundo, congratular-me pelo facto de estarmos aqui os 6 candidatos. Aliás, a organização deste debate caracteriza aquilo que foi os 2 últimos anos de mandato do Executivo que se demitiu. Hesitações, avanços e recuos, por exemplo, na questão do empréstimo, que há pouco foi referido, o empréstimo foi aprovado, mas na semana seguinte já não era para ser aprovado. Há aqui várias alterações orçamentais. Houve uma série de episódios que mostram inequivocamente algo que foi para nós claro. Era uma absoluta falta de liderança na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, nestes 2 últimos anos, não teve, de facto, uma liderança forte, talvez por não termos um Presidente de Câmara totalmente e exclusivamente dedicado àquela que é a nobre missão de ser Presidente de Câmara. Bom, desde logo também as questões da governabilidade. Reparem que também, no início do processo, confirmo que houve negociações com as várias forças políticas na Câmara Municipal para chegarmos a um acordo de governabilidade, mas aquilo que foi oferecido ao Partido Socialista foi exatamente o mesmo que foi oferecido ao movimento SJM-CM, que também estava representado na Câmara Municipal. E por isso isto mostra bem a forma como isto foi acontecendo, como isto foi ocorrendo ao longo do tempo. Ainda hoje tivemos reunião da Comissão Administrativa e eu perguntei claramente, porque se colocava a questão que um dos candidatos ia faltar a este debate. Eu perguntei-lhe claramente se isso se confirmava e foi-me dito que à partida não viria ao debate porque os seus mestres de candidaturas, julgo que foi esta a expressão que foi usada, já tinham coisas agendadas. E eu pergunto como é que numas eleições tão importantes como esta, em que há várias questões que se levantam aos sanjonenses, o que é que haverá mais importante do que estarmos aqui todos juntos a discutir o futuro de São João da Madeira. E por isso eu congratulo-me e desde já eu tenho coisas agendadas para amanhã e para quinta-feira. Naturalmente que trabalho com uma direção de campanha que muito tem feito por esta candidatura e por esta campanha, uma dura campanha, mas a liderança de toda esta caminhada é minha, eu não a renego. E por isso eu assumo, sem falar com o meu diretor de campanha, desde já desafio o principal opositor, o candidato do PSD, para um debate para amanhã, a 2, e eu desmarco tudo o que tenho na minha agenda e fazemos um debate a 2. Quem assume esta liderança é o candidato, eu assumo as minhas responsabilidades. Bom, em relação à pergunta concreta, isto resume-se, de facto, isto é muito simples, resumir tudo o que está a acontecer em São João da Madeira. E o que está a acontecer em São João da Madeira é muito grave. Concordo com algumas coisas que já foram aqui ditas. Neste momento, um sanjonense que pretenda, por exemplo, pedir o licenciamento de um muro, não pode, porque a Comissão Administrativa não tem competências nesse sentido. Uma associação que pretenda pedir um subsídio não pode ter acesso a esse subsídio porque a Comissão Administrativa não pode pedir. Bom, a cidade está de facto parada. E está parada porque o argumento que o Executivo do PSD apresenta para provocar eleições é porque precisam de uma maioria absoluta para governar. Concordo com a Eva Braga, não é preciso nenhuma maioria absoluta para governar. É preciso uma coisa muito simples, capacidade e tempo para dialogar. E é esta a nossa grande tónica. Nós precisamos, de facto, de um presidente totalmente dedicado à gestão da autarquia, apaixonado pela gestão da autarquia. Para isso, obviamente, é preciso disponibilidade de tempo e determinação na condução dos destinos da nossa cidade. E depois, para concluir, porque já deve estar a terminar meio minuto, tempo, meio minuto. Tudo isto, e terei a oportunidade para explicar, tudo isto assenta num embuste. Toda esta campanha assenta em 22 mentiras que estão a ser repetidas atrás de cartazes caros, de uma campanha milionária, mas que não é pelo facto
não é pelo facto de estar a ser repetida desta forma que lhes vai dar razão. Na verdade, tudo o racional para irmos para eleições é uma mentira e que nós teremos, obviamente, a capacidade e a disponibilidade para explicarmos essa mentira. Encerrou o seu tempo. Dr. Jorge Lima, o que é que os tajuanenses, enfim, podem esperar de si em termos de propostas prioritárias para o município? O que é que São João da Madeira precisa, enfim, urgentemente, na sua ótica? Eu vou referir a um facto que é, para nós, Movimento Independente, o facto mais importante desta campanha. Quando nós, na noite do dia 3 de novembro, madrugada do dia 4, decidimos apresentar a candidatura no dia 4 de novembro, decidimos emendar, corrigir alguns lapsos que havíamos cometido na proposta anterior, em 2013. De facto, em 2013, nós fomos, apesar do Movimento Independente e do Movimento de Cidadãos, fomos ainda muito influenciados pela postura que habitualmente se assiste nas campanhas eleitorais e que se refugia atrás de frases feitas e atrás de generalidades. E a decisão mais importante que foi tomada nesse dia, que foi tomada nessa noite, foi que, desde o primeiro momento, e logo no dia imediatamente seguinte, no dia 4 de novembro, fomos a primeira candidatura que se apresentou formalmente às eleições, não abdicaríamos de o fazer com propostas concretas. Nós entendemos que aquilo que se pode esperar de um conjunto de cidadãos que voluntariamente se associam, que têm que passar por aquele trabalho enorme que todos compreenderão que é difícil e desgastante, da recolha de assinaturas, validação de assinaturas, expectativa perante a decisão do juiz. Não nos esqueçamos que uma candidatura manuseada e trabalhada por uma equipa profissional em Gondomar, nas eleições anteriores, foi recusada pelo juiz da comarca. Nós temos, e era uma candidatura profissional, não era uma candidatura constituída por cidadãos comuns como a nossa, e mesmo assim foi reprovada pelo Tribunal da Comarca. Por conseguinte, nós temos que viver com essa angústia. Por conseguinte, começámos a recolher assinaturas, primeira angústia, depois segunda angústia, e o que é que o juiz da comarca vai entender sobre a validação do processo. Mas decidimos que esse esforço só era válido e só era substantivo se apresentássemos propostas concretas. E propostas concretas para este ano e meio que se possam prolongar pelos 4 anos seguintes. E nesse sentido, logo nesse dia, clarificámos, nesse dia 4 de novembro, clarificámos 8 objetivos claros e muito determinados que pretendíamos cumprir neste ano e meio. Depois fomos trabalhando na recolha de assinaturas, fomos executando o processo propriamente dito de candidatura, fomos trabalhando no programa e entendemos consubstanciar isso com mais 4 objetivos, porque era do nosso interesse voltar a falar na piscina, era do nosso interesse aprofundar as questões ligadas aos impostos municipais e era particularmente importante a questão do rigor e da transparência, como o relatório da equipa de projeto que envolve a Universidade de Lisboa, quase globalmente, porque envolve também a Universidade Nova, envolve a Universidade Técnica, recentemente veio provar, com a análise que fez das autarquias do país e também da autarquia de São João da Madeira. E agora, nesta última fase, quando entendemos trabalhar os últimos dias de pré-campanha até ao início da campanha propriamente dita na passada sexta-feira, campanha oficial, porque esta campanha é uma campanha mais reduzida que as campanhas, digamos assim, dos momentos ordinários de eleições autárquicas, porque as campanhas intercalares são mais curtas, decidimos aproveitar esse momento da pré-campanha para trabalharmos diretamente com as associações, com as instituições, com os clubes, com as agremiações. Em todos os casos, nunca escondemos o trabalho que vamos fazendo com cada um desses interlocutores. Por conseguinte, assumimos metas estratégicas relevantes na área da reabilitação, vou recapitular, assumimos metas estratégicas na área da reabilitação urbana, e nomeadamente da reabilitação urbana, que possa ser extensiva a todos os 820 hectares do território de São João da Madeira.
assumimos metas objetivas, como a resolução de questões como o tarifário de água, que é um tarifário legal, e como a redução dos impostos municipais, e ao mesmo tempo trabalhamos em propostas concretas que nunca omitimos publicamente, relacionadas com as instituições que estão instaladas em São João da Madeira e com as associações, com os clubes e agremiações. Ricardo Figueiredo, depois das eleições, São João da Madeira tem necessidades, tem urgências. Na sua opinião, o que é que urge fazer, em termos gerais? Estas eleições são efetivamente um virar de página. Após as eleições, São João da Madeira voltará ao seu rumo natural, que é um rumo de forte empreendedorismo, um rumo de forte desenvolvimento que se tem verificado desde há muitos anos em São João da Madeira. Nós continuaremos a promover a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da competitividade e a melhoria das condições de emprego, e nomeadamente o emprego qualificado. É claro que no plano social temos propostas muito concretas, não são só a recuperação dos 4 edifícios de habitação social, mas outros mais seguirão. Temos uma proposta também que faremos naturalmente aprovar, que é a comparticipação a 100% dos medicamentos aos carenciados de São João da Madeira. Introduziremos uma dedução de 10% no cálculo das rendas sociais. Na área do desporto, evidentemente, construiremos a Academia dos Campeões São-Joanenses, o campo de futebol, substituiremos os relevados sintéticos. E depois, claro, na área da qualidade de vida e do ambiente, há o parque aquático das piscinas municipais, que construiremos, a renovação do Parque Ferreira de Castro, parques infantis que queremos construir, a própria melhoria da eficiência energética, que será, um ponto importante a levar a efeito. E a ampliação do parque urbano do Rio Ulo, que será feita, está o projeto feito, assim como das ecopistas, uma ecopista que se prolongará ao longo do Rio Ulo em direção a sul. Portanto, há aqui um conjunto de obras que visam melhorar realmente a qualidade de vida dos são-joanenses. Na área da educação, o projeto mais importante é a recuperação da Escola Serafim Leite, que tem, como sabemos, fundos comunitários, mas que também tem uma componente nacional que nós nos propomos suportar, de modo a que essas obras possam ter lugar o mais depressa possível. Portanto, temos 2,5 milhões de fundos comunitários, os 500 mil euros de comparticipação nacional, na nossa ótica, e é por isso que pugnaremos. A Câmara estará disposta a colocar essa comparticipação, desde que mais tarde seja posta em pé de igualdade com os outros municípios, caso o Estado venha a suportar essa comparticipação. Para os outros edifícios, para os outros municípios, obviamente, comparticipará também no nosso. Simplesmente o nosso município avançará com as obras as expensas próprias no que diz respeito à comparticipação nacional. E depois há algo muito importante, que é naturalmente aqui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que é porventura aquilo que mais importante temos para fazer na cidade, pois importa melhorar as acessibilidades aqui ao centro urbano, à Praça Luís Ribeiro e a toda esta zona envolvente, facilitar o estacionamento, mas sobretudo, acima de tudo, promover a animação do Centro de São João da Madeira. E queremos fazê-lo com as associações, queremos fazê-lo com a população, com cada cidadão. Fácil seria fazer ali eventos, concertos por aí fora, com alguém que se contratasse, mas produz muito melhor efeito se o fizermos com os cidadãos. E a maior parte dos 4 milhões de euros que temos assegurados para este efeito, a maior parte destes 4 milhões de euros, digo eu, serão aplicados realmente em algo que é imaterial, que é a dinamização da animação do centro urbano, e queremos fazê-lo com as coletividades, com as escolas, com as associações, de modo a envolver todos os cidadãos. E então, quando os cidadãos começarem a ter cada vez mais vivência do centro, apoderar-se-ão positivamente do centro, e essa vivência será muito mais perene. E depois, claro, queremos lançar a obra das novas piscinas municipais.
Tudo isso fará com que se reforce a educação, com que se reforce a cultura em São João da Madeira, se reforce o desporto e se continue naturalmente a criar aqui um ambiente que é muito favorável a que se desenvolvam as empresas, a que se desenvolvam as famílias, a que as pessoas façam um percurso académico que lhes permita, enfim, terem uma profissão mais qualificada, e assim se promove, no fundo, toda uma evolução da nossa cidade são-joanense, e se promove, no fundo, a felicidade da nossa cidade. Jorge Cortês, de que é que este município, enfim, precisa urgentemente? Este município precisa, em primeiro lugar, de um compromisso das pessoas que estão na política, no sentido de porem a cidade à frente de tudo. E este aspecto é importante, sobretudo por isto. Quando o PSD vem para estas eleições reclamar maioria, eu quero dizer que várias maiorias absolutas em São João da Madeira foram autênticos desastres. E eu relembro algumas. Em 1976 deu-se a primeira maioria absoluta. Uma maioria absoluta do Partido Socialista. Essa maioria absoluta iniciou uma coisa trágica, que foi a dívida à EDP. Decidiram, a maioria, não pagar à EDP. Iniciou-se assim uma dívida sem pés nem cabeça, porque em São João da Madeira, sobretudo, a distribuição de energia em baixa tensão era altamente lucrativa. Depois veio uma segunda maioria absoluta, PSD-CDS, que não só aumentou a dívida inicial deixada pelo PS, como aprovou uma coisa também, quanto a mim, absolutamente absurda, que foi o Parque América, contra todos os parceiros técnicos. E que na altura havia um jovem de 19, 20 anos que disse isto é um mamarracho e quase que lhe batiam. Hoje, esse jovem, que já não é jovem, acha uma certa graça ouvir outros chamarem de mamarracho. Em 1982, apareceu uma nova maioria, uma maioria muito maioritária, que se desfez. Caiu a maioria absoluta, portanto, era do PSD-CDS, e que se demitiram. Em 85, apareceu outra maioria absoluta, que ganha pelo CDS a uma coligação PS-PSD. E o que é que aconteceu? O Presidente perdeu o mandato e até foi preso. Portanto, esta coisa da maioria absoluta é uma coisa muito complicada e muito perigosa. Portanto, a maioria absoluta pode ser pior do que a maioria relativa, quanto a nós. Agora, o que é fundamental é que haja vontade política e que saibamos pôr os interesses da cidade à frente de tacitismos partidários e de perspectivas de ganhar câmaras, e, portanto, se aceitar o que sair daqui, vai ser já muito complicado, porque a Assembleia Municipal vai permanecer e ninguém tem maioria absoluta. Ninguém vai ter maioria absoluta na Câmara Municipal. A Assembleia vai se manter. E, portanto, há muitas coisas que nós achamos que é preciso fazer. É preciso combater a pobreza que existe em São João da Madeira. É preciso melhorar a habitação. É preciso fazer a cidade com os munícipes e não criar planos de pormenor ou outros planos municipais que depois, numa maioria seguinte, são alterados. Foi por isso que não se aprovou, ou que a CDU não aprovou, o aumento do cemitério, porque se inclui num plano de pormenor que foi aprovado numa maioria conjuntural, que logo a seguir perdeu esse apoio. Portanto, é preciso dotar a cidade de muitos equipamentos, mas para isso é preciso que saibamos ser interlocutores uns dos outros, que saibamos pôr a cidade acima de interesses partidários e, portanto, nós entendemos que para fazer promessas nesta campanha é tudo muito fácil. Nós podemos prometer muita coisa. Nós temos um programa de ação que está a ser distribuído e que as pessoas sabem o que é, porque não preciso de estar agora aqui a repetir
aspectos desse programa. Todos têm, o PSD tem um programa, o Bloco de Esquerda terá também, todos têm programas. É preciso, portanto, que haja, que partamos para estas eleições, respeitando o que existe, e existe uma Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo, onde ninguém tem a maioria absoluta, e respeitar o resultado das eleições. E, portanto, isto não depende de uma força política, depende de várias vontades, e que sem elas não será possível. Da nossa parte, tudo faremos para a resolução dos problemas no âmbito da natureza social, cultural, no âmbito dos equipamentos, para pôr a cidade a fazer tudo melhor. Eva Braga, o que é prioritário para São João da Madeira? Aquilo que o Bloco de Esquerda considera prioritário para a cidade são, como disse há bocado, as questões sociais. São medidas de combate à pobreza, e pobreza, falou agora Jorge Cortes em pobreza, mas ouve-se pouco falar em pobreza. Existe pobreza e exclusão social em São João da Madeira, e é por isso que o Bloco defende que no orçamento municipal pelo menos 5% das verbas sejam dirigidas para a ação social. Esta é a nossa medida mais importante. Também na habitação, há um problema de habitação em São João da Madeira, as rendas são muito caras, há falta de habitação social, há 200 famílias à espera de habitação social e a cidade não tem um plano de habitação municipal. Não há recuperação de imóveis. O Bloco propõe que os imóveis devolutos sejam recuperados e postos com arrendamento controlado, com preços mais baixos, para que toda a gente usufrua de um direito que está na Constituição, que é o direito à habitação. Um outro direito que deve ser defendido é o direito à água. E aqui todos conhecem a fatura da água e sabem quanto ela é alta e quanto custa a pagar a tantas famílias que vivem agora em situações de desemprego e situações de dificuldades financeiras. Era muito fácil baixar a fatura da água. Era só reduzir ou suprimir a taxa de disponibilidade, que não faz qualquer sentido, e reduzir em 50% até os valores até 5 metros cúbicos, que é aquilo que nós consideramos o mínimo de sobrevivência. Não são medidas muito elaboradas, são medidas simples, porque são medidas feitas para as pessoas. Temos um programa extenso, que não vou estar aqui a enumerar tudo. Temos também medidas para a cultura, e na cultura, aliás, a cultura é uma palavra que se ouve muito falar em São João da Madeira. Eu acho que há uma febre da cultura que já chegou até ao PS, que já ouvi falar em Cidade Europeia da Cultura. Mas pronto, são tudo ideias megalómanas que depois não dão em nada, porque eu pergunto, se quiserem ver um filme de qualidade, se quiserem ver filme de qualidade ou cinema de qualidade, onde é que vão a São João da Madeira? A lado nenhum. E temos, no entanto, um equipamento fabuloso, que é a Casa da Criatividade, equipada com uma sala preparada para passar cinema, e nada disso é aproveitado. Por isso, o que nós propomos para São João da Madeira é pensar nas pessoas e naquilo que mais lhes faz falta. E ouvi agora o Ricardo Figueiredo falar em emprego, mas interessa que as pessoas vejam o que é a ação da Câmara. Todos se devem lembrar o que é que aconteceu a um trabalhador da Biblioteca Municipal invisual, que esteve ao abrigo de programas financiados durante 4 anos a trabalhar na biblioteca, criou o Centro de Leitura Especial e ao fim desses 4 anos foi posto fora. E foi assim. E é assim que a Câmara tem tratado os seus funcionários, as pessoas, os recursos que estão a fazer pela cidade. Ele criou uma sala de leitura especial importante. E tão importante, penso que a Câmara lhe deu importância, até porque ela continua a funcionar, já com outra pessoa invisual, nos mesmos moldes,
que depois do tempo decorrido lhe vai acontecer provavelmente a mesma coisa. Por isso esta Câmara Municipal promoveu a precariedade. Não sei se os sanjoanenses acreditam agora no que Ricardo Figueiredo vem dizer e no que o PSD e o CDS apresentam a estas eleições. Os sanjoanenses merecem respeito, merecem que esteja à frente da Câmara políticos com responsabilidade, com seriedade, com verdade e com sensibilidade. Luís Ferreira, o que é imperioso fazer em São João da Madeira? Muito obrigado. Bom, eu começaria por dizer aquilo que nós não precisamos. E nós, o PS, eu já o disse em público e volto a repetir, nós não precisamos de uma maioria absoluta para nada. Porque para nós o exercício do poder tem que ver com um serviço que é prestado às populações e à cidade. E a maioria absoluta não nos servirá para nada. Não nos servirá para nada, concordo com aquilo que o Jorge Cortês refere. Esta eleição é uma eleição intercalar para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal. A Assembleia Municipal mantém-se inalterada e a nossa postura vai ser de total respeito para com as oposições. Eu nunca tratarei o futuro vereador Ricardo Figueiredo como ele me tratou enquanto vereador no anterior mandato. Nós temos, por exemplo, 233 pedidos de perguntas e requerimentos, aos quais 178 não foram respondidos. E, por isso, respeito pelas oposições. E depois há uma coisa que falta em São João da Madeira, na Câmara Municipal: liderança. E liderança só se consegue com disponibilidade total, exclusividade de funções, tempo inteiro. Esse é o nosso primeiro compromisso. Serei um presidente totalmente dedicado à cidade, totalmente dedicado à gestão da nossa autarquia. Depois, há aqui uma nota muito importante. São João da Madeira, nos últimos anos, perdeu centralidade. Isto é óbvio para todos. Nós temos vindo a perder terreno em relação a concelhos vizinhos e isso chama-se perder centralidade. E nós temos alguns projetos que tentam precisamente apontar nesse sentido, na recuperação da centralidade que fomos perdendo. Em primeiro lugar, a questão do hospital, para nós é crucial. O país tinha, no conjunto dos 308 municípios, tinha um presidente de Câmara que era o único que não defendia o seu hospital público no seu próprio concelho. Deixou de ter porque o que defendia isso acabou de se demitir. Por isso, nós vamos continuar a defender o nosso hospital público, integrado no SNS, naturalmente, sob a gestão do Estado, e lutar pelo reforço dos seus serviços, que foi aquilo, no fundo, que a população esteve a lutar nos últimos tempos. Serviço de urgência, naturalmente. Segundo projeto que tenta responder a esta questão da centralidade. Vamos fazer tudo, bateremos a todas as portas para trazer e para captar para São João da Madeira o ensino superior. Foi um sonho do ex-presidente Manuel Câmara, foi um tema do ex-presidente Castro Almeida. O ex-presidente Ricardo Figueiredo não teve tempo, como se sabe, para ter este tipo de temas na sua agenda. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer o ensino superior para São João da Madeira. Terceira nota, e há pouco a Eva Braga falava do assunto, tentar alavancar uma candidatura de São João da Madeira no âmbito das Terras de Santa Maria, a capital europeia da cultura. Em 2027, a Comissão Europeia vai decidir quem será a capital europeia da cultura. Nós entendemos que temos todo o potencial e esta região, este contínuo urbano das Terras de Santa Maria, tem todas as condições para avançar. Provavelmente, quando em Guimarães disseram que queriam candidatar a cidade à capital europeia da cultura, houve várias pessoas a rirem-se, como a Eva Braga, mas o que é certo é que foi um projeto muito importante para criar grandes condições naquele município. Vida real das pessoas. Temos dois projetos muito importantes, nós consideramos muito importantes, que é alargar os manuais escolares, a oferta dos manuais escolares até ao 6º ano de escolaridade,
como toda a gente sabe, neste momento são gratuitos até o 4º ano de escolaridade por proposta do Partido Socialista, e neste momento nós vamos alargá-lo até ao 6º ano de escolaridade. E depois aquela questão que tenta responder a um problema sério, que não é um problema só de São João da Madeira, naturalmente, é um problema do país, é um problema da Europa, é um problema do mundo, que tem que ver com a questão da natalidade. Por cada bebé nascido em São João da Madeira, nós atribuiremos um vale de 500 euros para gastar no comércio local em São João da Madeira. É bom que se falem das propostas do Partido Socialista desta forma, como estão a referir, porque de facto são propostas que tentam responder a problemas concretos da cidade, e eu fico muito satisfeito por as nossas propostas criarem este tipo de reações. Encerrou o seu são tempo. delas que vamos falar. José Pereira, o que é que o PNR acha importante fazer em São João da Madeira? Não. Tem como prioridades a vertente social, tentando dar as melhores condições de vida a todas as famílias sanjoanenses, a gestão das tarifas de água ao número de pessoas que compõem o agregado familiar e revendo pelo plano diretor municipal, para que se incluam cotas de habitação obrigatórias nas zonas centrais da cidade. Achamos que a cidade parou no tempo, achamos que precisa e que merece mais. São João da Madeira sempre foi um centro a nível de comércio. As pessoas vinham cá fazer as compras do comércio tradicional, mas hoje em dia não vão ao comércio tradicional, vão à 8ª Avenida. Queremos apoiar o comércio local, revitalizar o mercado que está morto, nomeadamente através da criação do serviço público como a loja do cidadão, de forma a atrair pessoas para esse espaço. O comércio tradicional tem uma concorrência desleal, porque queremos fiscalizar alguns estabelecimentos, como as lojas chinesas, a preservação da nossa identidade, cultura e tradições. Também são preocupações nossas. A cidade cresceu à sombra da indústria de calçado e da chapelaria, pelo que queremos criar eventos temáticos que promovam a cidade para o exterior, criando uma ponta de ligação com aquilo que é verdadeiramente da cidade. Queremos pôr espaços culturais ao serviço de todos e não só para certas elites. Queremos punir o vandalismo do património da cidade, reforçar a segurança e combater a criminalidade, através de apoios à PSP e impedir a vinda de refugiados para São João da Madeira. Mas só depois de lá estarmos, de nos inteirarmos da situação da Câmara e que poderemos perceber que projetos é que é necessário implantar primeiro. Não queremos comprometer, queremos fazer consultando os sanjoanenses antes de tomar decisões. Passamos então à última questão deste debate, mensagem final para os eleitores. Ricardo Figueiredo, porque é que os sanjoanenses devem votar em si? Temos uma equipa que é apoiada por 2 partidos e em que muitos elementos são elementos independentes, como eu próprio, e isso demonstra a abrangência da nossa candidatura. Temos uma equipa forte. A verdade é que somos uma equipa com comprovada e reconhecida experiência autárquica e uma equipa constituída por pessoas que os sanjoanenses conhecem bem e com quem os sanjoanenses sabem que podem contar. E temos um compromisso inabalável de dedicação total e de corpo e alma à defesa dos superiores interesses dos sanjoanenses, e nunca colocaremos nenhum outro interesse acima dos interesses dos sanjoanenses, e é por isso que provocamos eleições. Provocamos eleições precisamente para termos melhores condições para defender os interesses dos sanjoanenses. É necessário que a cidade avance. Os sanjoanenses têm todos os elementos para poderem decidir nestas eleições. A decisão é muito fácil. Quem quiser que a cidade avance terá de votar nesta maioria por São João da Madeira, terá de votar naqueles que propuseram projetos em reunião de Câmara, naqueles que votaram favoravelmente a esses projetos. Portanto, a decisão é muito clara, é muito fácil e confio
na capacidade de os sanjanenses de decidirem o seu próprio futuro. Os sanjanenses são um povo que sempre soube ter o futuro nas suas mãos, sempre soube decidir aquilo que pretende, por isso nos tornamos independentes de outro concelho vizinho, para podermos precisamente controlar aquilo que queremos fazer. Por isso nós preconizamos que o hospital venha para a mão dos sanjanenses, que o hospital seja decidido pelos sanjanenses, que o centro de decisão sobre o nosso hospital esteja cá em São João da Madeira e não no Estado Central, lá em Lisboa, ou num concelho vizinho. Por isso, acreditamos nessa e confiamos nessa capacidade dos sanjanenses de escolherem, e ninguém pode parar São João da Madeira, ninguém pode, enfim, impedir os sanjonenses de avançar. Os sanjonenses sabem exatamente o que querem que a cidade avance, e peço que realmente os sanjonenses não fiquem em casa, que votem nesta maioria por São João da Madeira, que desbloqueiem a cidade para que tenhamos, no ano e meio que resta até ao fim do mandato, porque para o fim do mandato já resta praticamente só ano e meio, que tenhamos as condições para fazer a cidade avançar, as condições que não tivemos até agora, desde o início do mandato. Jorge Cortês, porque é que os sanjonenses devem votar em si? Desde logo para evitar a maioria absoluta. Portanto, é votando na CDU que se pode evitar a maioria absoluta. É conseguindo um vereador que se pode evitar a maioria absoluta. A probabilidade de termos uma Câmara a duas cores dará, inevitavelmente, maioria absoluta. E penso que a CDU está melhor colocada para evitar a maioria absoluta. Mas não só, também para sermos um elemento moderador no sentido positivo, no sentido do interesse da cidade. É preciso combater a pobreza e a exclusão social dentro das competências que a Câmara tem. E esse aspecto impõe uma força que tem essa sensibilidade e que está no terreno nessa área. É preciso garantir a habitação para a generalidade da população, não só a habitação social que precisa de novas medidas, mas como também incrementar medidas que permitam a mais cidadãos, sobretudo aos cidadãos jovens, a habitação social. É preciso ponderar a municipalização da água, que foi indevidamente passada para uma empresa municipal, coisa com que estivemos sempre contra. Nós somos, por regra, por natureza, somos contra as empresas municipais. É preciso reduzir o preço dos resíduos sólidos, que nós produzimos, porque com a separação dos lixos, de certeza que se provocará, com uma melhor separação se provocará uma diminuição de custos dos resíduos. É preciso continuar numa medida de despoluição do nosso rio, que nós dizemos Jantuá, que outros chamam mas da despoluição do rio e de todos os ribeiros que a eles estão ligados, como a Ribeira da Rifana. Precisam de nós para apoiar a dinamização da cultura. Há pouco Eva Braga falou no cinema, mas podemos falar no teatro, podemos falar na leitura, podemos falar num campo de ações, e que são com medidas pequenas que se pode motivar a população a participar ativamente na cultura, a conhecerem melhor a sua história, a história da sua cidade. É importante. É importante que os sanjonenses saibam a história da sua cidade, que desconhecem. Precisam de nós para apoiar a educação dentro dos limites de competência das autarquias. E, portanto, de ser um elemento promotor, com uma atitude social, apoiando as famílias de menores recursos. Precisam de nós para apoiarmos inequivocamente a prática desportiva. Não é dizer que sim às instituições e depois bloquear determinadas situações. Não, precisam de nós para termos uma ação
de prática desportiva, sobretudo uma prática saudável, virada para as camadas jovens e não só, mas também para outras camadas sociais, para outras camadas etárias. Precisam de nós para melhorarmos os transportes públicos, que usamos-los e que consideramos um bem da cidade, mas que precisa de ser melhor. Precisam de nós para pugnar por uma melhor acesso às autoestradas, não só à A1 e à A29, mas também as portagens da A32, que estão excessivamente caras. Precisam de nós para apoiarmos o comércio tradicional. Fomos nós que estivemos contra a construção da 8ª Avenida, assumimos-lo. Precisam de nós para dotarmos a cidade com equipamentos, por vezes, de pequena dimensão e pouco importantes, como, inclusivamente, sanitários públicos, que é uma coisa que faz falta à cidade. Meio minuto. Precisam de nós para planear a cidade com a população e precisam de nós, porque nisto estivemos sempre à frente, para lutar pelo Hospital Distrital de São João da Madeira. Não é só para lutar pela integração, por um hospital que fique ligado à feira. É para repor aquilo que tínhamos e que nos foi, esclareço, roubado. Não tenho outra expressão. O hospital foi roubado de São João da Madeira, foi retirado à sua urgência, que não era uma urgência básica, como alguns pretendem dizer, o seu tempo. era uma urgência médico-cirúrgica. Portanto, precisam de nós para muita coisa. Eva Braga, porque é que os sanjonenses devem votar no Bloco de Esquerda e em Eva Braga? Devem votar no Bloco de Esquerda porque já conhecem o nosso trabalho, já estamos em São João da Madeira há algum tempo, conhecem o trabalho dos políticos do Bloco de Esquerda a nível nacional. É assim que nós trabalhamos, é assim que gostamos de fazer política, uma política virada para as pessoas, para os problemas do dia-a-dia, os problemas de saúde, de educação, na cultura. Defendemos os serviços públicos, públicos na saúde, público na educação e também na habitação. Contem connosco para aquilo que for preciso em São João da Madeira. Estamos sempre disponíveis para fazer uma luta democrática que não tem que ser com a maioria absoluta. Espero contribuir para não haver maioria absoluta. E no dia 24 de janeiro votem no Bloco de Esquerda. No dia 24 de janeiro os sanjoanenses vão votar em duas eleições. Vão votar para a Presidência da República e para a Presidência da Câmara. O Bloco de Esquerda tem uma candidata na Presidência da República, que é a Marisa Matias, que tem um programa que defende a Constituição, e é esse programa que eu também defendo aqui, porque na Constituição estão consagrados os direitos sociais e a defesa dos serviços públicos também, de certa maneira. Por isso, no dia 24 de janeiro, votem no Bloco de Esquerda, porque a cidade precisa do Bloco de Esquerda. Luís Ferreira, porque é que os eleitores devem votar no Partido Socialista no domingo? Bom, eu não acredito na tese do agora é que vai ser. E dou apenas dois exemplos. O candidato do PSD refere muitas vezes a questão da prioridade da praça. A praça foi precisamente um dos aspectos que o Executivo dos últimos 15 anos do PSD destruiu, abandonou. O PSD, neste momento, diz que vai baixar as rendas da habitação social. Foi precisamente nos últimos anos, e que já estão definidas até 2016, 2017, que este PSD veio subindo as rendas, em alguns casos, para valores completamente impraticáveis. Por isso, eu não acredito nessa tese do agora é que vai ser. Nós temos propostas sérias, fundamentadas, e que permitem, nomeadamente no caso daquelas que tentam responder à questão da centralidade, que permitem que novamente os sanjonenses acreditem que é possível colocar o nosso concelho no centro de toda esta região, no centro desta região tão importante do ponto de vista económico, social, cultural. E para isso é preciso projetos inovadores, projetos que nos façam sonhar, que nos façam voltar a sonhar.
As medidas que nós apresentamos não são medidas megalómanas, como eu já ouvi falar. Por exemplo, a medida dos 500 euros por cada bebé que nasce em São João da Madeira, em 2014 nasceram 167 bebés em São João da Madeira. Há 30 anos nasciam o dobro dos bebés. E esta medida custa menos do que aquilo que a Câmara gasta atualmente em prestadores de serviço. E por isso, nós temos que definir prioridades. E o que a Câmara precisa neste momento e nos próximos anos é de novas prioridades, naturalmente. Onde é que vamos buscar o dinheiro? A coisas que não vamos gastar. E numa coisa muito importante, a Câmara Municipal hoje gasta 2 milhões de euros por ano em energia. 2 milhões. Num orçamento de 17 milhões, isto corresponde a cerca de 12%. Isto não acontece em lado nenhum, em nenhuma empresa. O nosso projeto tenta diminuir em 30% aquela que é a despesa com energia em São João da Madeira. É preciso, naturalmente, medidas que apontem nesse sentido. São João da Madeira prescindiu de uma candidatura à eficiência energética de 261 mil euros por opção do Executivo. E por isso, o que nós temos que perceber, o que vê em 24 de janeiro os sanjonenses precisam de perceber, é o que é que está em causa. E o que é que está em causa em 24 de janeiro? Mais do mesmo, os mesmos, um presidente que não está em exclusividade de funções, que se divide entre os seus interesses empresariais e a gestão da Câmara Municipal, ou um presidente que se dedique em exclusivo e com paixão à Câmara Municipal, com uma equipa renovada, com uma equipa forte e experiente, com novas ideias, com novos projetos. No fundo, aquilo que nós precisamos de perceber, em 24 de janeiro, os sanjonenses o que precisam de perceber é quem é que consegue olhar para o futuro. Porque os que se demitiram, nós já sabemos do que são capazes. Os que se demitiram, nós já sabemos daquilo que são capazes. E por isso as pessoas precisam de perceber quem é que estará em melhores condições para olhar para o futuro de São João da Madeira com novas ideias e ideias que nos consigam fazer sonhar novamente e dar a São João da Madeira a importância que sempre teve nos últimos anos, e aí sim concordo com o candidato do PSD. Temos uma longa história, mas vamos fazer este ano 90 anos e por isso temos que estar à altura. Os que serão chamados ao governo da cidade, com maioria ou sem maioria, eu governarei nas condições que os sanjoanenses ditarem, com total humildade democrática. E por isso também é um apelo que eu faço a todas as pessoas que, em geral, também costumam votar à esquerda, naturalmente, que apostem no partido que, à partida, tem as condições de ganhar a Câmara Municipal em São João da Madeira, em alternativa àquilo que já temos neste momento e que os sanjoanenses já conhecem e que nos levou a este ponto a que nós chegamos. E por isso é com muita confiança e com muita humildade que peço essa oportunidade aos sanjoanenses para darem também eles uma oportunidade a São João da Madeira. Muito obrigado. José Pereira, porque é que os sanjoanenses devem votar em si e no PNR? É assim, eu não sou grande orador, eu sei trabalhar. Desculpe. Não, está ligado. Tem que colocar. Eu não sou grande orador, sou mais trabalhador. Comecei aos 11 anos a trabalhar aqui em São João da Madeira, a ganhar 5 escudos por dia. Dei aqui a minha vida, orgulho-me de tudo que sofri por São João da Madeira, porque valeu a pena até um certo ponto. Ultimamente não vejo São João da Madeira, a minha São João da Madeira está diferente, está triste, parou no tempo. E é assim, eu prometo ao sanjoanense que cumpro e não me demito nunca, sem viver com a oposição. Temos de respeitar as outras pessoas. Portanto,
tudo tem de ser respeitado, porque todos têm as suas opiniões e todos são portugueses, todos são gente. Portanto, confia em mim, sou filho, sou pobre mas honesto, orgulho-me do meu passado e do presente. E eu por acaso não sou daqui de São João da Madeira, mas toda a gente aqui que está, os mais do meu tempo, até julgam que sou. Porque eu sou daqui, eu passo aqui o tempo, faço aqui as minhas compras no mercado tradicional. Atenção. Portanto, espero que votem, que não se ponham a arrepender. Eu ainda há dias resolvi um problema, não quero aqui comentar, resolvi um problemazinho de uma pessoa que estava há 3 anos com um buraco à porta. Está tapado. Não vou dizer. Ok? A senhora se calhar até está aí, mas não sei, eu já não me lembro. Eu resolvi, mesmo não estando não pertencendo à Câmara nem à Junta, nem. Portanto, contem comigo. O que eu mais sei e sempre fiz na minha vida foi trabalhar. E só me dou bem a trabalhar. Portanto, espero que me deem o voto e não se arrependerão. Jorge Lima, porque é que os tajurenses têm a votar em si? Eu vou destacar algumas das ideias principais, que são propostas concretas, que referimos desde o princípio, porque entendemos perfeitamente execuíveis desde o dia 4 de novembro. Vou começar pela reabilitação das habitações sociais desocupadas, porque desde 2013 que vimos manifestando uma enorme preocupação com o facto, peço desculpa, de a Câmara ter no seu parque algumas dezenas de habitações desocupadas que carecem de reabilitação imediata, já careciam há 2 anos e meio. Já há 2 anos e meio introduzimos este tema na campanha em São João da Madeira, a par com a necessidade de reabilitar as habitações da PSP, se for possível chegar a acordo com os serviços sociais da mesma, porque no total das habitações da Mourisca, dos serviços sociais da PSP, neste momento só 2 é que estão ocupadas, todas as outras estão devolutas, e acreditamos que os serviços sociais da PSP as entregarão à Câmara para gestão contra uma importância razoável, até atendendo ao estado em que elas se encontram, e o mesmo entendemos relativamente às habitações devolutas da GNR, das quais também já vimos reclamando a respectiva negociação, porque também já estão devolutas há 3, 4 anos, e nós temos uma lista de famílias que foi denunciada sistematicamente na reunião de Câmara, que era de 100 famílias, 100 e poucas famílias em 2013, e neste momento ultrapassa as 200 famílias. Temos muita atenção a esta problemática que acompanhamos há 2 anos e meio, dia a dia, e nunca vimos nenhuma solução para esta matéria que nos propomos resolver. Nem percebemos, sendo o quadro comunitário tão direcionado, tão posicionado às matérias da reabilitação urbana, nem percebemos como é que seria possível que a área de reabilitação urbana de São João da Madeira não incluísse também estas zonas da cidade, para que a intervenção efetuada nestas habitações mais facilmente fosse executada porque comparticipada. Em segundo lugar, gostaria de referir, porque é um tema também que tem 2 anos e meio e relativamente ao qual explicámos tudo aos cidadãos nestes 2 últimos anos e meio, 2 anos e meio, que é a municipalização da distribuição de água, que nos disseram que era impossível, que nos disseram que não tínhamos razão, que não tínhamos juízo, mas a verdade é que num concelho incomparavelmente maior que o Concelho de São João da Madeira, num concelho com um contrato dificílimo de negociar, enquanto nós conversávamos sobre isto e a Câmara não nos ouvia, e já falámos sobre isto insistentemente desde 2013, esse concelho, com o número de freguesias e o número de habitantes e o número de contadores domésticos, industriais e comerciais, que nem sequer é comparável com São João da Madeira, resolveu o seu problema
e terminou há um mês atrás a negociação e, objetivamente, a distribuição da água vai ser municipalizada. Isto não é uma cisma da nossa parte, é conhecimento do funcionamento da distribuição de água em São João da Madeira, que é um bem estratégico e que nunca teve razão nenhuma para ser municipalizada. Nunca houve nenhuma razão para isso. E que, além de mais, é uma atividade ilegal desde fevereiro de 2013. É uma atividade que está a ser exercida por uma tabela de preços que nunca foi deliberada pela Câmara Municipal. E, por conseguinte, essa é uma razão acrescida, até como justa causa, porque estamos a lidar com diretores-gerais, já são dois, o que estava em 2013 e o atual, que nem sequer são capazes de aplicar uma tabela de preços que esteja legalmente deliberada pela Câmara Municipal, como é o caso da tabela de preços de 2007. E não esta tabela de preços que foi designada assim pelo próprio diretor-geral, porque a designação oficial, como vocês sabem, não é essa, é tarifário. Mas ele sabia o que estava a fazer, e então, quando nos forneceu a fotocópia autenticada, escreveu a tabela de preços. Ele sabia que aquilo não era o que nós pretendíamos. Insistimos, naturalmente, na reabilitação das piscinas municipais, porque entendemos que em nenhuma circunstância estão reunidas condições em São João da Madeira para se destruir edificado. O edificado deve ser reabilitado, nunca destruído, em nenhuma circunstância destruído, e fomos ver as piscinas de Campanhã, as mais recentemente inauguradas, 2,3 milhões de euros de obra, 70% com participação. É disso que estamos a falar, e um custo para a Câmara e para os cidadãos do Porto de apenas 700 mil euros. É disto que estamos a falar. Chegamos ao final deste debate. Agradeço a presença de todos neste programa. Que as eleições decorram com urbanidade no próximo domingo. Agradecemos também à Câmara a cedência de instalações dos Espaços da Cultura. Uma equipa vasta que esteve presente nesta edição: Albino Ferreira, Joaquim Jardim, Carla Lopes, António Pinheiro, Rosa Familiar, Fábio Gomes. Agradecemos a colaboração dos funcionários dos Espaços da Cultura, Miguel Ferreira e Paula Gonçalves. O programa Culturando, que deveria ter sido emitido hoje às 20 horas, não foi devido a este debate, será emitido amanhã entre as 20 e as 21. Muito obrigado e muito boa noite.